meus amores, vamos dar continuidade aí, né, à ação penal. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar da ação penal pública, tá? O que acontece? A gente tem um artigo da Constituição Federal, o artigo 129, que lá no seu inciso 1, o artigo 129, fala pra gente que cabe ao Ministério Público o ingresso da ação penal pública. Tá? Então, o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal diz que é a função do Ministério Público promover a ação penal pública na forma da lei. E como que o Ministério Público vai promover essa ação penal pública? Ele vai promover mediante o oferecimento da denúncia. A denúncia, ela é a peça acusatória inaugural que vai dar início à ação penal pública. E quem oferece essa peça é o Ministério Público, tá? O MP. E o oferecimento da denúncia por parte do MP, ele pode ser incondicionado, ou seja, o MP vai fornecer sem condição nenhuma, vai oferecer sem condição nenhuma essa denúncia, ou ele pode ser condicionado. Condicionado ao quê? Ou a representação da vítima ou do seu representante legal, ou seja, a vítima, o ofendido ou o representante legal, quando cabe, tem que dar essa autorização, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Aí tem que ser uma autorização, né, do ministro da Justiça para o oferecimento da denúncia, tá? É aquilo, né? A gente vai ver nesse vídeo, eu vou falar certinho de cada uma delas, mas a gente viu no primeiro vídeo que o direito de ação, né, ele, quanto à sua titularidade, ele se divide em ação penal pública, que é quando a titularidade é do MP, como diz o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, e tem a ação penal privada, que é quando a titularidade é do próprio ofendido, da própria vítima. Nesse vídeo a gente vai tratar da ação penal pública, né? E aí a ação penal pública, ela se divide em incondicionada e condicionada. Quando ela é condicionada, significa que para o MP oferecer a denúncia, ele tem que observar as condições. Que condições são essas? Ou a representação do ofendido ou do seu representante legal, que é quando o ofendido ou seu representante legal tem que dar autorização para o oferecimento da denúncia, ou pela requisição do ministro da Justiça, que precisa da autorização do ministro da Justiça. Só que acontece, se a gente for olhar o artigo 100, parágrafo 1º, ele vai mostrar pra gente que a regra é a ação penal pública incondicionada. A condicionada é uma exceção. A condicionada é só quando a lei prevê. Se a gente ler lá o artigo 100, parágrafo 1º, ele fala pra gente. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público dependendo quando a lei o exige de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Ou seja, só vai ser condicionada quando a lei exigir essas condições. A regra é que seja ação penal pública incondicionada, sem condição para o oferecimento da denúncia. Basta o implemento da condição genérica da justa causa, né? A gente vai ver. Então é isso, tá? Primeiro aí uma introdução da ação penal pública. A ação penal pública se divide em incondicionada e condicionada. Condicionada podendo ser condicionada à representação da vítima ou do ofendido, né, ou do seu representante legal, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Só vai ser condicionada quando a lei exigir essas condições para oferecimento da denúncia, tá? Essas condições, elas vêm para proteger o ofendido, né? Porque às vezes a exposição que vai resultar a ação penal do ofendido, né, o ingresso da ação penal pode expor o ofendido, assim, que vai ser até pior, sabe? Às vezes o ofendido ele não quer ser exposto daquela maneira, então tem essa condição de representação para ele poder aceitar ou não o oferecimento, beleza? Agora vamos passar a análise dos princípios da ação penal pública. Antes de falar das espécies de ação penal pública, vamos falar dos princípios. O primeiro princípio é o da oficialidade, ou também chamado de autoritariedade. O que significa isso? Bom, a gente já viu que o Estado, né, ele tem o exclusivo poder, o exclusivo direito de punir. A titularidade do ius puniendi, que é o direito de punir, ela é exclusiva do Estado. E aí o que acontece? O Estado, ele então passa essa autoridade do direito de punir para órgãos públicos oficiais. Por isso a oficialidade.
Quando diz o princípio da oficialidade na ação penal pública, significa que o direito de exercer a ação penal pública só é cedido a órgão oficial, qual seja o Ministério Público. Eu posso abrir uma franquia do Ministério Público? Óbvio que não. Por quê? Porque ele é um órgão público oficial. Por isso, oficialidade ou autoritariedade, né? Que o Estado passa a esses órgãos públicos oficiais esta autoridade para o exercício do poder, do direito de punir, do ius puniendi. Poder de punir. O segundo princípio seria o da obrigatoriedade, ou também chamado de legalidade. O que significa isso? Significa que, se está presentes os elementos necessários para a propositura da ação penal pública, ou seja, se está presente a justa causa, se eu tenho aquele lastro mínimo de prova, para quem não sabe o que é as condições genéricas da ação, justa causa, tá aqui, vou deixar no link da descrição do vídeo, tá? O primeiro vídeo que eu fiz que eu falei dessas condições, mas enfim, a condição genérica da justa causa. Se estiver presente a justa causa, ou seja, tem aquele lastro mínimo de prova, aquela fumaça, né, pra acusar, o Ministério Público, ele tem que obrigatoriamente ingressar, oferecer a denúncia. Então, se está presentes os elementos necessários para a propositura da ação penal pública, o Ministério Público não pode, não tem poder discricionário do Ministério Público para o exercício da ação penal pública. Tá? Então, obrigatoriedade é isso, não fica ao critério do Ministério Público, não fica a discricionariedade à vontade do Ministério Público. Se está presente os elementos necessários, se está presente a justa causa, o Ministério Público tem que obrigatoriamente ingressar com a ação penal pública, tem que obrigatoriamente oferecer a denúncia, não fica a sua discricionariedade. Por isso, obrigatoriedade. O MP é obrigado a oferecer a denúncia se estiver presente a justa causa, se estiver presente os elementos necessários para a propositura da ação. Só que acontece, esse princípio da obrigatoriedade, ele é mitigado, abrandado pelo artigo 76 da Lei 9.099 de 1995. A Lei 9.099 de 1995 é a Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais. E o seu artigo 76 traz pra gente um instituto chamado transação penal. O que é o Instituto da Transação Penal? O Instituto da Transação Penal é simplesmente uma antecipação da pena. Tá? É meio um acordo feito ali, ó. De um lado eu tenho, aí mostra ali pro fim de você, é o acusado lá, o réu. Aí, um lado eu tenho aqui a pena não, tenho aqui a denúncia, aí fala assim, ó, aqui tá a denúncia, para oferecer a denúncia. E desse lado tá a transação penal, que é o que? A antecipação da pena. Você prefere antecipar a sua pena ou você quer que eu te denuncie? Entendeu? E aí, se ele escolher a transação da pena, antecipação da pena, não vai ter denúncia, desde que ele cumpra a transação, tá? Então, a transação penal é um benefício que está lá na Lei 9.099 de 1995, na Lei dos Juizados Especiais, no artigo 76, que significa uma antecipação da pena. Ou seja, não tem denúncia. Se for aceito a transação penal, não tem denúncia. Lembrando que esse é um benefício que só pode ser usado a cada 5 anos, tá? Mas a gente vai falar nele melhor numa outra oportunidade. Mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Se o réu, lá, o condenado, o acusado, aceitar a transação penal, ele antecipa a pena dele, o que significa que não vai ter denúncia. Tá aqui, ó, ou você aceita antecipar a pena ou eu faço a denúncia. Aceitou antecipar a pena? Beleza, não vai ser feita a denúncia. Ou seja, mitiga, abranda, abre esse princípio da obrigatoriedade, porque a regra é o quê? MP tem justa causa? Tem que oferecer denúncia, é obrigado a oferecer denúncia. Mas se couber o instituto da transação penal e o acusado aceitar a transação penal, aceitar essa antecipação da pena, não vai ter denúncia, não vai ter ação penal, não vai ter a obrigatoriedade do MP de oferecer a denúncia, beleza? Ok, esse foi o princípio da obrigatoriedade. O terceiro princípio, se você for pegar a doutrina, eles estão falando de princípio da indivisibilidade. Só que isso aí tem uma divergência. Tem parte da doutrina que entende ser indivisibilidade e outra parte entende ser divisibilidade. A OAB aqui do estado do Rio de Janeiro, que sou do estado do Rio, eles entendem pela divisibilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar as duas partes, tá? Beleza? Mas na nossa prova a gente vai falar da divisibilidade, beleza? Vamos lá. O princípio
indivisibilidade ou divisibilidade. Quem entende ser indivisibilidade, eles entendem por quê? Eles entendem ser indivisibilidade porque a ação penal pública, ela deve englobar todos os envolvidos. A ação penal pública, ela tem que englobar todos os envolvidos, coautores ou partícipes. Lembrando para vocês que coautor é quando você tem um crime que foi praticado por mais de um autor, tá? Podendo os coautores terem participações idênticas ou diversas. Tá? Por exemplo, eu posso ter eu e Joãozinho juntos praticamos um crime, nós dois atiramos na Maria, ou pode ter eu planejei o crime, que chama de coautoria intelectual, e o Joãozinho executou o crime, beleza? E partícipe é aquele que participa do crime, auxiliando lá o autor. Por exemplo, eu ajudei o Joãozinho a fugir depois que ele praticou o crime, ou eu sabia que o João queria matar a Maria e eu levei ele até onde a Maria estava. Eu fui uma partícipe, tá? Então, entende-se que é indivisível a ação penal pública porque a ação penal pública, ela tem que englobar todos os envolvidos, sendo coautores ou partícipes, tá bom? Então, indivisibilidade nesse sentido, de englobar todos. Agora, quem entende ser a ação penal pública divisível, entende pela divisibilidade, é porque eles entendem o seguinte, que o processo penal, ele pode ser desmembrado. Porque, como assim desmembrado? Quem entende pela divisibilidade entende que não é excluída a possibilidade de lá no futuro eu ingressar com uma ação penal contra outros envolvidos. Ou eu posso ainda modificar, editar a sentença para enquadrar, para colocar... A sentença não, desculpa. Editar a denúncia para alocar na denúncia aqueles envolvidos que não tinham sido incluídos lá. Ou ainda entendem que eu posso, depois de ter dado a sentença, depois de ter sido sentenciado, eu posso abrir uma nova ação penal contra o envolvido que não havia sido incluso naquela ação penal que já foi sentenciada. Então, a OAB do Rio de Janeiro entende pela divisibilidade nesse sentido, de que o processo penal ele poderia ser desmembrado, podendo incluir, editando a denúncia para incluir outros envolvidos que não haviam sido inclusos, ou entrando com uma nova ação penal depois da sentença para processar aqueles envolvidos que não tinham sido inclusos no processo que já foi sentenciado, entendeu? Então tem essa divergência aí entre indivisibilidade e divisibilidade, mas grande parte da doutrina entende pela indivisibilidade, mas a OAB aqui do Rio de Janeiro tem esse entendimento que seja o princípio da divisibilidade. Então fica aí, né? Indivisibilidade. Tem essa divergência aí. É complicado, né? Pra atrapalhar a cabeça de nós meros estudantes de direito, mas vamos aí. O quarto princípio é o da indisponibilidade ou indesistibilidade. Eu prefiro o da indesistibilidade, porque fica claro, né? Indesistibilidade significa isso: que depois, uma vez que o Ministério Público ofereceu a denúncia, ele não pode desistir da ação penal. Depois que ele ofereceu a denúncia, ele não pode desistir da ação penal. Então, indisponibilidade ou indesistibilidade é isso. Assim como, depois que o Ministério Público ingressou com um recurso, ele também não pode desistir daquele recurso. Por que isso? Bom, o princípio da indisponibilidade ou indesistibilidade, ele decorre do próprio princípio da obrigatoriedade. O que acontece? Adiantaria eu obrigar o Ministério Público a ingressar com a ação penal se ele pudesse desistir dela? Óbvio que não. Então, além de eu obrigar o Ministério Público a ingressar com a ação penal pública, eu digo que ele não pode desistir da ação penal pública depois que ele ofereceu a denúncia, ou que ele não pode desistir do recurso depois que ele deu entrada no recurso, depois que ele ofereceu o recurso. Então, indisponibilidade ou indesistibilidade quer dizer que depois que foi proposta a denúncia, oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação. Assim como depois que ele propôs um recurso, foi proposto um recurso pelo MP, ele não pode desistir deste recurso. Só que esse princípio da indisponibilidade ou indesistibilidade diz que ele é mitigado, que ele é abrandado pela Lei 9.099 de 1995 também. Assim como foi lá o da obrigatoriedade, né? O princípio da indisponibilidade ou indesistibilidade, ele é mitigado pelo artigo 89 da Lei 9.099 de 1995.
Por quê? Porque essa lei, porque esse artigo dessa lei, da lei dos juizados especiais, ele traz pra gente um instituto chamado sursis processual. Já falei, já tive vídeo sobre isso aqui que eu falei. O sursis processual, ou a suspensão condicional do processo, né, que é quando já foi oferecida a denúncia, ou seja, a regra é o quê? A regra é que depois que ofereceu a denúncia, o MP não pode desistir. Mas se couber sursis processual, se couber a suspensão processual do processo, da ação, o que acontece? Foi proposta a denúncia, tá ali correndo. E aí, aí vai ser proposto pro acusado a suspensão condicional do processo. O que vai acontecer? O processo, ele vai ficar ali suspenso, e enquanto ele está suspenso, o acusado, ele vai ter que cumprir um período de prova que vai de 2 a 4 anos, e se ele cumprir e não tiver revogação, o que vai acontecer? Vai ser extinta a punibilidade, tá? Mas o importante vocês saberem aqui é que o princípio, a regra, é que o MP não possa desistir da ação penal depois que ele ofereceu a denúncia. Mas essa regra ela é meio excepcionada, mitigada, abrandada pelo artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, que traz pra gente o Instituto da Sursis Processual, da suspensão condicional do processo, onde o processo vai ficar suspenso para que o acusado cumpra essas condições, cumpra o período de prova, e se ele cumpriu adequadamente, não houve revogação, vai ser extinta a punibilidade dele. Beleza? Vamos lá. O quinto e último princípio é o da intranscendência. Intranscendência é fácil. Significa que a ação penal ela não pode passar da pessoa do acusado. É a mesma coisa da pena, né? A gente já viu que a pena ela tem esse caráter intranscendível, que ela não pode passar da pessoa do condenado. Mesma coisa aqui. A ação penal não pode passar da pessoa do acusado, da pessoa que tem aquela justa causa, né? Ou seja, eu não posso passar para os filhos do acusado a ação penal. Não é questão de sucessão. Então a intranscendência significa isso, que a ação penal, assim como a pena, não pode passar da pessoa do acusado, do autor. Ou seja, a ação penal só pode ser proposta em face da pessoa, em face do suposto responsável pela prática da infração penal, pela prática do fato típico ilícito. Ela não pode alcançar os seus sucessores e nem eventuais responsáveis civis, tá? Se eu tenho um responsável civil, ou seja, tem uma pessoa que ela tem que pagar pelos danos daquela infração, e essa pessoa ela é distinta do infrator, ela é uma pessoa diferente do infrator, eu não posso cobrar isso por meio da ação penal. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar isso para a esfera civil e entrar com uma ação, com um processo de conhecimento na esfera civil, que vai ser regido pelas regras processuais civis, tá? Porque a ação penal pública, ela é intranscendível, ela não pode passar da pessoa do acusado. Não posso ingressar com uma ação penal contra os filhos do acusado, contra os filhos do suposto praticante do fato típico ilícito, do suposto praticante da infração penal, tá? Assim como não pode estender para os responsáveis civis. Se tem responsável civil que não seja o infrator, que não seja o acusado, isso vai ter que ser resolvido na esfera civil, de acordo com as leis processuais civis. Beleza? Ok, eu vi na doutrina que ela ainda fala, esses são os 5 princípios, tá? Mas a doutrina ainda traz uns outros 2 aí, que é oficiosidade e suficiência. Suficiência no sentido de que a ação seria o suficiente para resolver aquela problemática ali. E a oficiosidade no sentido de que, em regra, estaria atuando de ofício. Em via de regra, o órgão oficial, o MP, estaria agindo de ofício. Em via de regra, porque no caso da ação penal condicionada, ele não age de ofício, né? Ele tem aquelas condições ali, tem que ser provocado. Mas a regra é que a ação penal pública seja dada de ofício, independente de provocação. Beleza? Ok. Para o vídeo não ficar longo, eu vou encerrar ele por aqui. E no próximo vídeo eu venho falando da ação penal incondicionada e condicionada e etc.
Beleza? Então até o próximo vídeo, os comentários estão aqui, quiserem tirar dúvidas, fazer perguntas ou colocações, estamos aí para aprender juntos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail também e o primeiro vídeo para quem quiser olhar lá. Depois eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos de ação. E tem também os vídeos aqui, eu até fiz uma playlist dos vídeos Sursis para quem quiser dar uma olhada, beleza? Então até o próximo vídeo, espero que tenha sido útil e qualquer coisa, estamos aí às ordens.